Selenita, Oh, nós sempre, né? glória a Deus que nos reuniu. Sim, muito bom. Inclusive, não só para o meu canal, mas como o seu canal, Selê para você, né? Precisamos estar sempre divulgando o seu canal também. Que as nossas entrevistas vão estar lá sempre. Que bom, Selenita Coelho, presidente da comunidade Bom Pastor, terapeuta, missionária, pentecostal, católica do avivamento pentecostal. Que delícia! O que você trouxe para a gente hoje? Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é a diferença de um terapeuta e de um psicólogo. Sim. E a gente tenta explicar, né? Aí eu pensei da gente bater um papinho sobre isso. Que legal. Porque o psicólogo, ele estuda, ele faz um curso, né, de 4 anos, depois mais um ano para poder atuar em consultório. E aí ele tem uma carteirinha Sim. e para poder fazer os atendimentos dele ou trabalhar nessa área. Eu tenho vários psicólogos na instituição Sim. que trabalham não atendendo diretamente, mas atendem, Em grupo. dá apoio, trabalham em grupo, trabalha junto do assistente social. Sim. E é um trabalho muito digno e de muita necessidade na comunidade onde eles estão. Porque o psicólogo, ele vai pegando assim, parece, eu falo assim, que é o jeitão da madeira, né? É. Você olha para um psicólogo, Boa expressão essa. você já sabe que ele é psicólogo. Não sei, eu intuo que Sim. trabalha nessa área de psicólogo, pelo tom de voz dele, pela maneira como assertiva como ele seleciona determinadas situações. Quando ele como começa a conversar, ele já te identifica, né? mesmo que ele não Você fale fala, é psicólogo. o jeito que ele está falando, a maneira como ele traz soluções dentro de uma instituição. O psicólogo é alguém que ele está ali, ele propõe soluções para vários setores da própria instituição. Sim, sim, é verdade. E o terapeuta, pelo contrário, né, ele não faz curso de terapeuta, mas é um curso técnico de terapeuta na área que ele tem interesse. Sim. Que o terapeuta tem interesse de fazer atendimento. Normalmente é uma área que ele gosta. É um curso de extensão, né? Mais rápido. Que ele gosta e que ele mesmo recebeu as benesses daquela terapia. Sim. Porque ninguém vai ficar técnico de uma terapia que ele mesmo não sabe se funciona. Inclusive, quem faz o curso para terapeuta, ele passa pela terapia com o seu instrutor, com o seu professor específico nessa parte. Eu sei que eu comecei a fazer esse curso, não dei sequência, mas eu conheço isso, que é realmente ele próprio faz a terapia dentro do curso. E aí a gente tem o terapeuta holístico, que é aquele que olha para o ser humano como um todo, e ele então aplica várias técnicas para fazer o atendimento dele. Então, à medida que a pessoa vai consultar, que vai dar início ao tratamento, o terapeuta verifica qual terapia seria melhor para aquela pessoa e faz a aplicação. Sim, né? Sim. E tem terapeutas que só trabalham com uma terapia, né? É própria, nem constelação, terapia de constelação. Ela acaba em qualquer terapia, caberia a constelação. Sim.
Principalmente o autoconhecimento. Toda terapia é autoconhecimento, né, Selenita? E a constelação também te traz para um autoconhecimento, né? Então, A importância, é muito bom falar isso, a importância do autoconhecimento trazido por terapias é maravilhoso, né? é verdade. Aliás, você faz isso comigo, você me traz muito o meu autoconhecimento, sabia? É porque todo terapeuta, ele tem que atender e ele tem que estudar, como todo terapeuta, mas eu acho que o terapeuta estuda mais que o psicólogo. Assim, nesse sentido do atendimento, porque é muito amplo o caminho do terapeuta. Sim. Então, ele tem que ver o que se adequa naquela situação para fazer a aplicação. Porque cada pessoa tem o seu individual. Sim. Tem pessoas que vão funcionar bem com uma terapia de autoconhecimento. Sim. E tem pessoas com a psicanálise. Sim. A psicanálise também é uma forma de Sim, terapia. sim. E não necessariamente a pessoa precisa ser psicólogo. Não. Ela tem que ter feito essa extensão Essa universitária extensão, para poder aprender sobre a terapia. E é uma terapia que demora para você pegar o jeitão sim. do trabalho, né? Tem que ter uma vocação, né? Tem que ter uma empatia Exato. muito grande, senão não consegue. Eu acho. Só com a técnica eu acho difícil. Só com a técnica é difícil. Né? Porque tem que ter a empatia com aquela pessoa que você está atendendo. Sim. Eu não tenho muito tempo para atendimento individual. Então, eu diria ser que eu sou uma bombeira, sabe? A pessoa está Vai ali, apagar o fogo. pegando fogo, eu chego, atendo e auxilio e muitas vezes Amenizar as crises, né? encaminho, Sim. né? Eu percebo qual técnica seria melhor trabalhar com aquela pessoa, mas todas as terapias não a constelação, né? Mas a grande maioria das terapias exige um tempo de trabalho e de boa vontade de ambas as partes, tanto do terapeuta quanto daquele que está recebendo a terapia. Sim. Porque vai mexer com forças que estavam lá quietinha, né? Sim. E uma coisa eu aprendi, que nada na nossa vida passa sem ter uma reação. É verdade. Nada passa sem ter uma reação. A gente responde. Faz parte da vida a gente responder às situações. Sim. E a maneira como às vezes eu sou cerceada nessa resposta, eu não vivencio aquilo como eu deveria ter vivenciado e passado um tempo, aquilo retorna para mim. Selenita, você sabe que existem coisas que ainda me trazem assim um sofrimento muito grande quando alguém me fala alguma coisa e aquilo me desperta algo que teve um trauma desde a infância. E você vê, estou com 63 anos, trabalho muito com aconselhamento pastoral, trabalho muito com o ser humano, né, na espiritualidade. Porém, eu vejo por mim, uma experiência própria, que quando toca num gatilho, aquilo dói. E graças a Deus que, né, pela idade, pelas experiências, por eu me dedicar, eu me autocontrolo. Mas eu percebo que há um gatilho para uma dor. E muitas vezes essa dor eu não consigo curá-la totalmente.
Porque sempre quando vem uma frase, um gatilho para aquilo, é causado essa dor. O que você me diz a respeito disso? Isso acontece com todos os seres humanos, né? Eu acho que é próprio da nossa natureza. Da nossa natureza. E eu uso um dizer, quem faz terapia comigo, muitas vezes escuta eu repetindo que aquilo que a gente não resolve, a vida traz de volta. Então, quando a gente faz os 12 passos de AA, NA, enfim, da Pastoral da Sobriedade, a gente é convidado a fazer um levantamento da vida e ir localizando esses momentos de sofrimento, e por escolha própria, a pessoa vai resolvendo essas situações. Então isso significa que há como curar essa dor. Sim, sim. Que legal. Na verdade, o trauma é uma resposta a um problema que eu não signifiquei. Sim. Por exemplo, uma criança, eu fui uma criança disso. que eu apanhei bastante, né? E muitas vezes de maneira injusta, porque eu não queria brincar com meu irmão, eu apanhava, porque meu irmão fazia arte, eu apanhava, porque eu fazia arte e apanhava, porque eu fazia as coisas escondidas, porque se fosse fazer as claras, a gente era punido, então se fazia escondida tinha possibilidade de não ser pega, mas também apanhava. Então, a ponto da minha mãe dizer assim, você não apanhou hoje, você está procurando. Ai, Jesus. Você não apanhou Antigamente hoje. era assim. E todas as crianças, eu não me sentia diferente na época, porque todas as crianças da família apanhavam. Era normal antigamente, né? E a conversa, às vezes, das tias era contar o que tinha feito para castigar os filhos. Eu era pequena e eu tinha um senso dentro de mim, aí que eu penso que depende de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma avaliação da vida diferente. Sim. E naquela época eu ficava pensando, como que essas pessoas podem ficar discutindo isso? Porque bateu de chinelo, porque bateu de fio de ferro, porque fez aquilo, eu tive que bater. Isso. Então, parecia uma terapia em grupo delas para se livrarem da culpa. Da culpa. E todo mundo era culpado, então todo mundo era absolvido. Ela se todo absolvia. mundo era absolvido. Então, esses momentos... A gente está brincando, mas é a realidade, principalmente para a nossa idade. A lembrança da infância era mais ou menos assim, né? Porque era o meio de educar, né? E na escola parecia um castigo. Gente, hoje eu vejo meus netos, meus bisnetos também, eles têm prazer de ir na escola. Sim. Briga para ir na escola. Quero ir na escola, Às vezes a mãe não quer levantar cedo porque tá na folga dela, alguma coisa, e eles brigam para ir na escola. Vou dormir na avó, a avó me leva, né? Porque eles têm prazer de estar na escola. No nosso tempo, a gente fugia da escola. Era porque muito a escola também difícil. Castigava naquela época. Ah, sim. Dava reguada. Eu levei reguada, gizzada, apagadorzada, tudo. Eu acho que eu não devia ser uma criança muito boazinha, porque todo mundo queria implicar comigo, só dando risada. Hoje eu brinco com isso. Sim. Mas por muito tempo foi motivo de revolta. E quando você via, depois disso, criou um trauma, quando você via uma criança apanhar, você te doía? Como que você reagia a isso? Eu já briguei com mães na rua, eu já puxei briga com um homem que meu marido teve que se meter. Assim, sabe que você está de férias. Por ver agredindo. E o pai ser grosseiro com uma criança e você... puxar a orelha. Tem essas coisas, né? Ou não dá espaço para a criança, né? A criança precisa ou de humilhar espaço. Em público. Humilhar em público. Então, quando eu via, eu já tinha feito. Quando foi aprovado
como é que chama? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fui uma das pessoas aqui em Bauru que andou na frente disso daí e que criou mecanismos para que isso fosse, que o estatuto fosse respeitado, que fez muito diálogo sobre isso. Então, o trauma se transformou numa luta em favor daqueles que numa estão missão à minha volta e que estão numa militância. Estão precisando de pessoas que tenham alguma forma de conhecimento político para atuar junto e criar os mecanismos, porque a lei está aí, mas às vezes não existe um mecanismo, ainda às vezes no município, que defenda essa criança. Sim. Né? Então... porque realmente existe violências mesmo, né? Mas voltando na terapia, as muitas formas terapêuticas que você tem experiência, como elas atuam no ser humano, Selenita? Que você tem 38 anos de experiência com isso, na prática, né? Você sabe que muitas vezes eu fico pensando, porque às vezes a pessoa vem comigo, no caso, um momento, né, que eu consegui marcar um horário, a pessoa vem e daí, a partir daquele diálogo, a pessoa começa a testemunhar. A partir dali, eu fiz o meu ponto de virada. Não fui eu que promovi isso, assim, diretamente. Ela mesma conseguiu entender e tomar posse daquilo que a gente estava partilhando e fazer daquele momento uma mudança pessoal. Então, isso é sua humildade profissional e talentosa. Mas eu acredito nisso, sim, Soraya. Sim, mas é uma questão de humildade também, porque, lógico, que depende dos dois. Mas pelo fato de você ter uma empatia tão grande e você meditar muito, porque sabe o que acontece? Não se pode ser terapeuta por ser terapeuta. O terapeuta, ele precisa ser aquela pessoa que medita na vida, que meditou a vida toda nas questões humanas, nas questões sociais, nas questões espirituais, né? Então, pelo fato de você juntar toda a sua experiência espiritual. É essa única vantagem que eu acho que eu tenho, porque o terapeuta, às vezes, por profissionalismo, não junta. Não pode ser profissionalista. Mas não junta. Não pode ser profissionalista. Se mantém à parte. Eu fiz uma decisão pessoal. É uma responsabilidade tão grande quando você pega o filho de alguém, a mãe de alguém, o pai de alguém, um membro de uma família, para você fazer a terapia. E você sabe que aquela terapia vai mudar a chave. É uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que saber que ela realmente é terapeuta. Eu exalto isso porque eu sei a qualidade da terapeuta que está aqui comigo, a missionária, a espiritualista, a assistencialista. Você sabe, você nasceu para isso, você tem unção para isso, e eu conheço você, o teu trabalho, o teu legado. Então, é de suma importância a gente dizer da responsabilidade com o outro, quando a gente vai atuar no outro. E com a verdade. E com a verdade. Total, eu também digo total. sempre, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Liberta. E na terapia é importante, porque às vezes a pessoa chega pra gente, já passou por aquele, já passou por aquela falou isso, aquele falou aquilo. Não mudou em nada, e eu pergunto, gastou dinheiro, qual tempo. Qual é a verdade? E prejuízos. Qual é a verdade? Porque para a terapia, a gente envolve a história da pessoa, que envolve os pensamentos, que envolve o desejo que está no coração,
que envolve a espiritualidade que a pessoa tem desenvolvida dentro dela e aquilo que o terapeuta vivencia. E as atitudes dela. A hora que a gente, muitas vezes aconteceu comigo, de eu atender uma pessoa e eu, sabe, quando termino o atendimento, eu falo assim, não fiz nada. Porque a pessoa não vibrou junto com a cura. Aí sim dependeu dela. A pessoa não né? Porque muitas vezes ali, não se abriu para embutida, isso. Né? Eu me preparei, eu estou ali aberta para ministrar uma cura. Toda sessão de terapia é uma sessão de cura. Então, eu estou oferecendo alguma coisa, o outro veio buscar essa coisa, ele tem que levar essas coisas. Aquilo que é o presente dele ali naquela sessão. Sim. Olha que lindo ouvir isso, gente. E muitas vezes a pessoa não tem a coragem de não vibra com você na mesma intensidade que você está ali para... A pessoa não quer vibrar. Sim. E às vezes nessas horas eu falo assim, vou marcar mais uma sessão, vou fazer uma técnica de hipnoterapia para que a pessoa possa sair do racional e diminuir um pouco, né, aquela coisa que não deixa aquela você barreira. Entrar. Não deixa você entrar. Sim. Você fica para fora do ser da pessoa e você fica... Eu me sinto podada. Eu me sinto podada. E aí tem que mesmo vai... esse mecanismo de barreira intransponível, mesmo porque você fala a verdade. Mas, Selenita, vamos ser muito realistas nos dias de hoje. Isso porque você não ganha para praticar esse sacerdócio. A verdade é mesmo. É gratuito. Por isso que você é intensa, existe uma verdadeira. Gratuidade que não tem como ser paga. O pagamento seu vem pela cura da pessoa. Ah, Selenita, que pena que você tem várias casas dentro da sua entidade, creche, viciados, idosos, que você não tem tempo para atender mais individual. Não dá tempo. Mas, Selenita... tem que dividir bem o tempo. Eu queria ser a primeira da fila, queria que você tivesse tempo para muitos dos meus, mas ela está aqui divulgando tudo isso pelo canal. Por isso que eu falo, esse canal seu, e a sua importância no meu canal, nas entrelinhas, é tão grande que precisaria ser diário, né? Se você tivesse tempo. Nossa, e é bem difícil a gente separar esses tempos. Sim. Acho que é difícil para todo mundo. Não vejo o meu caso como um caso assim, então. Mas a gente tem, para ter saúde mental, espiritual, física, nós temos que equilibrar o nosso tempo. Sim. Para atender todas as áreas da nossa vida. Sim. Porque aquela que ficar em desnível vai fazer a sua cobrança. Sim. No nosso dia a dia. Sim. E a gente muitas vezes se sente culpado por aquela situação, porque não teve aquele cuidado. Sim. Olha, eu vou dizer, uma coisa que mexeu comigo foi quando a minha primeira filha estava assim com 9, 10 anos, e eu comecei a perceber que por mais que eu cuidasse de não traumatizar, de cuidar bem, o trauma é pessoal. É como aquele ser humano encara aquele momento que ele está vivendo. Verdade. E esse encarar de aceitar. Sim. Foi comigo que aconteceu isso. Sim. E foi isso que aconteceu.
eu olho de frente. E o que eu aprendi com esse acontecimento? Sim. Hoje eu atendo pessoas que chegam falando, eu já aprendi com a psicóloga tal, que isso me aconteceu por isso, aquilo me aconteceu por aquilo, tem uma história, mas aquilo no interior da pessoa não é a realidade, porque ela continua centrada na dor. Sim. A pessoa vem e ela está centrada na dor, é mais importante ela falar da dor do que da cura. Então, às vezes, você fica atendendo ali 40, 50 minutos, a pessoa falando da dor. Aí você marca uma próxima sessão, a pessoa continua falando da dor. Então, a dor é mais importante que a cura. E quando a pessoa quer ser vítima, então? Então, meu primeiro trabalho é tirar ela da situação de vítima. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. Ela não pode ser vítima da própria vida. Tem que haver uma aceitação, uma abertura para dizer que isso aconteceu e aconteceu comigo. Sim. Quem é culpado? Ninguém. Ninguém. Eu é que sou responsável, porque a minha vida está como eu deixei. Em todo momento da nossa existência, nós temos a possibilidade de deter, dizer não ou dizer sim. E muitas vezes a nossa preferência é pelo caminho mais curto, mais rápido, que vai passar logo. E aí eu perpetuo o sofrimento, porque essa dor de hoje se mistura com a dor de ontem, que se mistura com a dor dos antepassados. Porque dentro de mim, eu estou trazendo 50% do meu pai, 50% da minha mãe e de todo mundo que fez parte da vida deles. Trazendo uma história. Uma história. Então... E como você quer ser protagonista dessa história? O querer é tudo, né? E às vezes vem de uma família que cultiva o vitimismo. Sim. É legal ser vítima. Sim. Eu tenho assunto se eu for vítima. Se eu for normal, sem ser vítima, assumindo a minha responsabilidade, sem culpar ninguém, não tem graça. E a pessoa principalmente quando você se apega numa dor, porque essa dor vai culpar e condenar para sempre quem causou. Aí é triste, né? Aí você fecha um episódio de guerra, às vezes que se perpetua em famílias, né? Então, fui fazer um curso esses dias acho que era de epigenética, e a pessoa trouxe uma informação que é impossível, que eu não tenho ouvido, mas eu não tinha escutado. Que eu estava na barriga da minha avó, quando a minha mãe estava lá, a partir do 6º mês de vida da minha mãe. Porque os óvulos que a minha mãe ia gerar já estavam formados dentro da minha mãe. Então, eu vivi dentro da minha mãe, que viveu dentro da avó dela, dentro da mãe dela. E eu imagina a proximidade. Faz sentido. Enquanto você estava tua mãe estava sendo gerada, ela já tinha ali a sementinha para te gerar e você estava sentindo ali e todas as emoções, os sentimentos, as vivências dolorosas que a minha avó vivenciou e que foram passadas para mim também. Porque a hora que eu tomei consciência, que essa consciência se formou em mim, se formou a partir de tudo isso. Não brotou uma consciência. Você sabe onde que está escrito isso? Sobre a dor do sangue? Quando Abel foi morto pelo seu irmão e Deus disse para Caim:
A voz do sangue do teu irmão clama. Então, essa coisa do sangue, ela é muito forte. Ela é muito forte. Olha, falar bem a verdade, eu demorei para aceitar isso. Que tudo isso era real. Eu tive que estudar bastante. O sangue é muito forte. E, além disso, eu tive que exercer a minha fé mesmo, acreditando na palavra de Deus, acreditando nas profecias, e ver como isso está escrito em outros livros santos, em outros lugares que as pessoas tiveram acesso a esse conhecimento, e que hoje está disponível para nós tão facinho. A nossa sorte é que realmente fica mais fácil estudar muita coisa pela internet, né? Essa tecnologia nos favorece muito, porque realmente, eu me lembro quando eu era jovenzinha, eu ia na biblioteca do Colégio São José, que era imensa, uma biblioteca muito boa, e depois também na USC, eu ficava procurando vários temas, vários livros, e era praticamente a tarde toda para se ler alguma coisa daquele tema que te... E também gastar muito na compra de livros, né? Eu tive muitos livros de autoajuda, o subconsciente, o inconsciente, alfa, né? Tive até estudo de pirâmide, cristais. Eu sempre me interessei muito. E eu acho bem bacana isso em você, que você também abre um leque de conhecimentos muito grande, porque nós somos muito complexos. Verdade. Somos muito complexos. E uma coisa não tira o valor da outra. Não tira o valor da outra. Às vezes faz a outra brilhar mais. Sim, exatamente. Faz a palavra de Deus brilhar mais. Sim, porque na palavra de Deus você encontra toda a ciência. Todo o conhecimento, tudo é extraído dali, se for ver, né? Desde o princípio, são segmentos, são os que é tirado da palavra de Deus, desde que se tenha uma exegese boa, tudo é tirado dali, né? É um livro de conhecimento mesmo. E que valoriza o que temos que valorizar. Que nós não somos seres puramente de pensamento, de alma. Nós temos um espírito, e o Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito. E o nosso espírito tem memórias, viu? Sim. Sim, porque o nosso espírito ele não nasceu junto com a carne. Não, o Salmo o Salmo 8, o salmista pergunta para Deus: quem é o homem para que tu visitas e se preocupas? Quem é o homem para que o Senhor se preocupa e visita? No Salmo 119, o salmista diz: antes de ser gerado no ventre da minha mãe, já me conhecias e me chamava pelo meu nome. Então, o teu espírito, ele é atemporal, né? Ele já existia antes da fundação do mundo, ele veio nesta carne, nesse templo, nesse corpo, para uma redenção e para retornar ao Pai, diz isso na própria palavra de Deus. Então, quer dizer, o teu espírito está nessa caixinha limitada, nesse corpo limitado, mas ele é ele é eterno, ele é muito vivido. Ele é de Deus, está com Deus. Está com Deus e volta para Deus. E tem muito conhecimento. Exato. E nós estamos no tempo do Espírito Santo, né? Esse é o tempo nosso espírito na nossa tem história. Memórias. Da nossa história. O que justifica, por exemplo, eu que nunca fui no Oriente Médio. Eu, nas línguas estranhas, eu falo aramaico e comprovei isso lá na Europa, ouvindo pessoas, porque Milão é uma cosmopolita, que tem o mundo inteiro ali, e vi egípcios falando na língua deles, e conheci a língua aramaica
pouco, mas conheci e vi a identificação. O que justifica eu ter um prazer enorme na comida árabe, muito mais do que qualquer outro cardápio. Em segundo lugar vem o cardápio da culinária italiana, que também vem no meu DNA, mas o meu espírito deseja, se agrada de coisas que eu posso te dizer lá de trás do Oriente Médio. E eu não estou falando em reencarnação, estou falando da idade do meu espírito, da memória do meu espírito, que o Senhor colocou neste corpinho aqui, mas Ele conhece antes da fundação do mundo, quer dizer, eu já estava lá. É lindo, os mistérios de Deus. É muito forte. Não tem como a gente compreender por inteiro. Diz Temos que nisso está a glória de Deus. Temos que se abrir para viver. Temos que permitir. Dizer o nosso sim à vida, o nosso sim à nossa existência, as dificuldades que nós enfrentamos, as soluções que nós encontramos, a família onde nós estamos inseridos, a comunidade. Diante de Deus, nada aconteceu por acaso. Tudo obra de Deus, sábio, conhecedor do presente, do passado, do futuro, nos inseriu nesse momento da história para estarmos aqui dando a nossa resposta diante de Deus e diante da comunidade onde nós estamos. E procurando nosso propósito, fazendo com propósito, né? Você não está aqui por acaso, você está aqui com um propósito. E eu agradeço demais. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve em nosso canal. E a Selenita vai estar sempre conosco, trazendo essas pitadas sábias de alma, de espírito, de terapia. Muito obrigada, Selenita. Eu é que agradeço a oportunidade da gente estar aqui compartilhando com você e com esse público maravilhoso. Sim, e com propósito. Obrigada. Obrigada.